Bom dia! Tudo bem, gente boa? Que saudade que eu estava dos irmãos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. E eu creio que você veio no lugar certo, porque aqui a pessoa certa está presente. E a pessoa certa é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que bênção, né? Gente, hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou intitulando Mistérios Revelados pela Espada. No secular, a espada atribui-se não só significados militares, guerreiros, mas também poderes especiais de iniciação e de conhecimento. A espada aparece no brado heróico, possuindo muitas vezes força sobrenatural de combate. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós podemos ver que muitas das guerras que aconteceram lá, muitas das vitórias que o povo de Deus obteve, eles usaram a espada. Por exemplo, no livro de Josué, no livro de Êxodo 17:13, Josué desbaratou os amalequitas ao fio da espada. Davi está lutando contra Golias, e quando Davi derruba o Golias com aquela pedra, o que acontece? Golias estava ali, né, se batendo. Davi vai e pega a espada e corta a cabeça, o pescoço do Golias. Jesus está sendo preso pelos soldados romanos, e a Bíblia diz que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha daquele servo do sacerdote chamado Malco. Agora, a Bíblia diz também em Apocalipse, que da boca de Jesus sai uma afiada espada. Agora, para o cristão, diga assim para a pessoa que está ao seu lado: para você, a espada é a palavra de Deus. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 17. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, fixe bem nisso daí, porque nós vamos enfatizar muito essa frase. A espada é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Está lá no livro de Hebreus 4:12. Agora, você tem uma espada? Quem tem uma espada aí? Não sei se na minha época de mais jovem, né? Porque eu sou jovem ainda, de 50, mas mais jovem, quando eu comecei na igreja, a gente sempre brincava, principalmente nos cultos de jovem, aquela brincadeira da espada ao alto. E geralmente quem abria primeiro e lia o texto ganhava um prêmio. Vamos lá, espada ao alto. Então, talvez você não tenha a sua Bíblia aí impressa, mas está no celular. Então, liga a sua Bíblia, abra e pega a sua Bíblia. Vamos lá, espada ao alto. Vamos lá, todo mundo. Vamos ver se você é tão bom de espada hoje. Vamos lá, espada ao alto. Gênesis 51:10, vai! Peguei você, né? Gênesis não tem 51, até 50. Mas abra a sua Bíblia, vamos ler um texto da Bíblia. Olha, esse texto que nós vamos ler é um texto misterioso. É um texto que precisava e foi necessário uma espada para que o mistério desse texto fosse revelado. Eu já compartilhei, eu não sei se eu compartilhei aqui esse texto em uma outra vertente, um outro tema, principalmente quando se fala de consolidação
Mas hoje eu quero falar sobre o poder, o mistério que é revelado pela espada. 1 Reis, capítulo 3, vamos ler o verso 16 em diante. Diz assim a palavra: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e deitou no seu braço, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falara perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Olha para cá um pouquinho, onde continua o texto. Perceba uma situação bem estranha aqui. Uma situação onde o rei Salomão precisava ajudar essa situação. Problema, uma briga, uma confusão, duas mulheres brigando por causa de uma criança viva, porque a outra estava morta. Duas mães ali desenvolvendo uma situação complicadíssima. E a situação era que uma matou o filho porque deitou sobre ele, trocou de lugar, pegou o morto, pôs no braço da outra, pegou o vivo e veio para cá. E agora essa situação precisava ser resolvida. Levaram perante o rei, e o rei então teve uma ideia. Olha só a ideia brilhante que o rei Salomão teve. Verso 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dá metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: O que a outra dizia? Nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, e não a mateis, porque esta é a sua mãe. Perceba que esse mistério aqui oculto, ninguém sabia quem era a verdadeira mãe até aquele momento, até a espada ser erguida. E diante da espada do rei Salomão, aquele mistério foi revelado. Então, a situação foi resolvida pela espada. Mas nesse texto, a situação foi resolvida pela espada. Mas esse texto, existem outros mistérios aqui, e eu tenho pelo menos 5 aqui, que eu quero compartilhar rapidamente com você. Outros mistérios que nós precisamos entender, que é necessário haver um discernimento nos bastidores, nas entrelinhas. Existem verdades e princípios aqui importantes que nós precisamos entender.
O primeiro deles é o seguinte: não existe algo difícil, tão difícil, que não possa ser revelado pela espada. E a espada é a palavra de Deus. Não existe algo tão difícil, tão complicado, que não possa ser revelado pela espada, pela palavra de Deus. Agora, com toda certeza, irmãos, porque não era muito fácil alguém chegar perante o rei. Não era fácil, não. Com certeza, para alguém chegar perante o rei, passava-se por muitas etapas. Não era fácil a pessoa chegar lá, duas mulheres ali, e já falar diretamente com o rei. Não. Era muito difícil. Então, com certeza, antes de chegar o rei Salomão, outras alternativas foram sugeridas. Com certeza alguém deu uma ideia brilhante. Sabe aquela pessoa que gosta de dar ideia brilhante? Já viu alguém? Poxa, mas que ideia fenomenal. Só que nesse caso alguém deu uma ideia brilhante, mas não resolveu o problema. De repente outro deu uma sugestão fenomenal, mas também não resolveu o problema. Quem sabe alguém mais experiente, uma pessoa mais idosa, quem sabe eu estou imaginando aqui um casal assim, top das galáxias, chegaram assim com aquelas duas mulheres e chamaram, e vamos conversar, e começaram a conversar e aconselhar e tudo mais, mas também não resolveu. Quem sabe chega um crente fervoroso. Lembra aquele crente cheio do Espírito Santo, fervoroso, que ele chega lá e diz assim: não, pode deixar, vamos resolver esse negócio aqui agora, vamos orar para essa criança ressuscitar. Mas não resolveu também, a criança não ressuscitou. Outro viu a situação estranha, aquela confusão, disse: estou nem aí. Não tem esse tipo de pessoas que, quando percebe uma situação complicada, ele diz assim: eu, hein? Pra lá, tô fora, quero não. Mas chegou alguém que disse assim: olha, vamos levar para o rei, vamos levar essa situação para o rei Salomão. Quem sabe ele vai nos ajudar a resolver. O que eu quero falar com isso, irmãos? Que muitas vezes a gente tem essa mania de, diante de uma determinada situação, tentar outros meios, outras alternativas, e deixamos em último lugar aquilo que deveria vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar deveria vir a ideia de se levar aquela causa para o rei Salomão. A primeira ideia aqui deve ser essa, de levarmos a situação perante o rei Jesus. Perante o rei Jesus. Então, em uma determinada situação que você estiver passando na sua vida, não esqueça disso. Leve essa causa perante o rei Jesus, porque ele tem toda a condição de revelar, de discernir, de esclarecer esse mistério. Leve essa situação perante a espada da palavra. Agora, alguém disse que muitas coisas dependem do nosso esforço, mas todas as coisas dependem das nossas orações. Leve a situação para Deus. Diga: Deus, eu já tentei, de ambas as formas, não consegui resolver. Eu trago para você. Mas em primeiro lugar, procure levar para Ele. Não fique dando muitas voltas. Apresente-se tudo para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Um dia, os sábios, os caldeus,
muitas pessoas estavam prestes a serem mortas lá na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor havia tido um sonho estranho, misterioso também. E ele disse assim: olha, se alguém revelar, contar para mim o que eu sonhei e interpretar esse sonho, essa pessoa será coroada, recompensada, vai receber muitos prêmios. Porém, se ninguém revelar esse sonho e a sua interpretação, todos os sábios de Babilônia serão mortos. A situação estava complicada, porque ali estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles eram considerados pessoas sábias. Eles serviam lá no palácio do rei. De repente, os sábios chegaram e disseram: rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que você sonhou. Conta-nos o sonho. Ele disse: não, vocês têm que dizer o que eu sonhei. A coisa estava muito difícil, irmãos. Daniel ficou sabendo disso, pediu um prazo. E a Bíblia diz que quando ele recebeu esse prazo para revelar o sonho de Nabucodonosor, ele se uniu aos irmãos e foram orar. E eles oraram ao Senhor: nos revela o que foi que o Nabucodonosor sonhou. E Deus trouxe a solução. Agora, quando Daniel vai para falar com o rei Nabucodonosor, olha só o que ele diz em Daniel 2:27, olha só. Ele disse assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, esse mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas leia comigo o verso 28, assim, em voz alta, sobremaneira. 1, 2, 3 e... mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Diga comigo: há um Deus no céu que revela os mistérios. E é interessante que esse Deus que Salomão, que Daniel está dizendo aqui, é o mesmo Deus que está presente aqui. Ele revela os mistérios. Tem um mistério aí que está te preocupando, leve perante Ele, porque Ele é revelador de mistério. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Aleluia. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não preocupe, mas entregue tudo a Ele. Ele revela os mistérios para você. Consegue acompanhar aí? Dó sustenido menor, com quarta aumentada, entendeu? Diminuta. É assim. Brincadeira, viu? Agora, em segundo lugar, segundo mistério que eu entendo aqui nesse texto é o seguinte: todo esforço para garantir a sobrevivência de outros será recompensada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: todo esforço para garantir a sobrevivência de outra pessoa será recompensado. Perceba que aquela mãe, a mãe verdadeira, não mediu esforços. Eu estava ouvindo ontem o Michel falar sobre o acampamento. Nossa, fui tão abençoado de ouvir tantos testemunhos que ele estava contando. Testemunhos assim das crianças. Nossa, eu fui tão abençoado só de ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo no Ministério Kids, nesse acampamento agora. E isto é saúde. Agora perceba que essa mãe aqui faz um esforço tremendo, irmãos. Olha comigo, vamos ler o texto o verso 21. Diz assim: levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã,
eis que não era o filho que eu dera à luz. Perceba que essa mãe, ela não mediu esforço. Essa mãe fazia exatamente o que toda mãe faz normalmente. Tem todo o cuidado com o seu filho, tem todo o zelo pelo seu filho, tem todo o cuidado para alimentar o seu filho. A Bíblia diz que ela levantou de madrugada. Levantou de madrugada. Irmãos, não sei se você, mas eu já tive algumas experiências para garantir que alguém vai ser bem cuidado, bem discipulado, bem integrado na vida da igreja. Levantei de madrugada algumas vezes para ajudar alguém, para orar para alguém que está precisando de ajuda. Essa mãe aqui, ela não mediu esforço. Ela levanta de madrugada. Quando ela levantou para dar de mamar para o menino estava morto. Eu imagino o que passou na cabeça daquela mãe. O que foi que aconteceu? Por que meu filho morreu? Mas a Bíblia vai dizer também que quando amanheceu, eu acredito que ela nem dormiu mais. Ela não dormiu mais. Não tinha luz elétrica, é claro. Não dava para olhar direitinho na criança. Mas a Bíblia diz: quando amanheceu, eu vou ler o texto mais uma vez. Pela manhã, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Perceba que ela tem um trabalho todo, ela se esforça para alimentar, e ela tem todo o trabalho para analisar, para olhar, para observar, e ela olha e ela consegue perceber: não, mas esse não é o meu filho, não. Esse aqui, apesar de ter quase a mesma idade, só 3 dias de diferença, mas não é o meu filho. Toda mãe conhece seu filho. Ela disse aqui: não é meu filho. E ali, a partir daquele momento, começou uma confusão. Aquela que algumas horas era uma amiga, se tornou a pior inimiga. Aquela que antes estavam juntas, como se separaram ali. Foi uma confusão generalizada. E essa mãe fazendo todo o esforço. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, a mãe tinha essa missão aqui de cuidar dessa criança. Deus tem colocado nas nossas mãos uma missão também: cuidar das ovelhas do Senhor. Você que talvez esteja cuidando de um discípulo, é sua missão cuidar da ovelha do Senhor. Você que é líder aqui, você que é um discipulador, você tem uma missão: cuidar da ovelha que é do Senhor. A missão daquela mãe era cuidar daquela criança. A missão da igreja é cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Aleluias! É cuidar do seu irmão. Nós não podemos ter aquele espírito de Caim. O espírito de Caim, quando Deus perguntou: cadê o seu irmão? Aonde é que ele está? E o Caim disse assim: acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou responsável por ele? Irmãos, você que é um membro aqui nessa igreja, e você está cuidando de alguém, saiba que você, no certo sentido, é responsável pelaquela pessoa. Então, aquela mãe fez todo o esforço. Ela levanta de madrugada. Pela manhã ela analisa cuidadosamente. Ela enfrenta a amiga que se tornou inimiga. E ela chega diante da espada do rei. Não foi fácil para ela. Não foi fácil para aquela mãe. Mas no final, ela foi recompensada. Deixa eu te falar uma coisa: todo esforço que você faz, para ajudar uma criança a ir para o acampamento, para cuidar do Ministério Kids, para cuidar do filho espiritual, do bebê espiritual que Deus deu para você cuidar, todo esforço, toda oração, todo jejum, todo tempo para discipular, todo tempo para aconselhar, todo tempo para investir, até mesmo financeiramente, para ajudar alguém que está passando fome, todo esforço que você faz será recompensado em nome de Jesus.
Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, diga para a pessoa que está ao seu lado: esse esforço que você está fazendo para cuidar das ovelhas de Jesus será recompensada em nome de Jesus. Amém? Agora, em terceiro lugar, a intenção maliciosa do adversário não prevalecerá perante a espada. Toda intenção maliciosa, tudo aquilo que é maligno diante da espada não ficará de pé, não prevalecerá. Não. Veja bem, irmãos, todo esforço que aquela outra mãe, a outra fez, tudo aquilo era algo demoníaco, terrível. Irmão, sabe de uma coisa? Nós estamos numa guerra espiritual muito forte, e o maligno faz de tudo para tentar destruir os teus sonhos, os planos de Deus para a sua vida. Aquela criança, eu imagino que é para aquela mãe, o filho traz muito prazer, muita alegria, e ela cuidava com todo carinho, agora é tirado dela. Sabe por quê? Porque existe uma guerra espiritual contra a vida dos nossos filhos, contra os nossos sonhos, contra os projetos que Deus tem para nossas vidas. O maligno faz de tudo para tirar. Mas deixa eu dizer uma coisa: toda a intenção maliciosa do adversário não prevalecerá perante a espada. Não prevalecerá. Aquela outra mãe disse assim: nem meu nem teu seja dividido. Tudo que ela queria era que o menino fosse destruído. Com essa frase ficou muito claro quem era a verdadeira mãe. Olha só, irmão, nós estamos numa guerra espiritual. No Salmo 56 diz, mostra claramente essa guerra. Eu não vou ler por causa do tempo, não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos. Verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime todo dia. Os que espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Todo dia torce as minhas palavras, meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajunte-se, esconde-se, espiona os meus passos. Perceba a trama do inimigo. Ele torce suas palavras, ele espiona os seus passos. Os pensamentos, tudo contra você para o mal. Então, perceba que tudo isso aí são projetos e planos do maligno. Mas diante da espada nada ficará oculto. A Bíblia diz que tudo aquilo que está oculto será revelado. Será revelado. Por isso que é importante levar para Deus, levar para a palavra de Deus, porque diante da palavra nada prevalecerá. Em nome de Jesus. E em quarto lugar, cuidado para não ser um agente de tragédia, mas sim um canal da graça de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: seja um canal da graça de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que, verso 19: de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Eu fico pensando, como que essa mãe matou a criança?
Por que ela se deitou? Por que ela dormiu em cima da criança? E aqui nós podemos ver várias coisas. Podemos ver que ela era uma pessoa negligente, uma pessoa que não tinha entendido o verdadeiro significado da vida. A grande maioria das mães e dos pais, eles se importam com seus filhos, eles dão a vida se for necessário pelos seus filhos, sim ou não? Essa mãe aqui não, ela simplesmente relaxa e dorme à vontade, sem perceber que ali tinha uma criança. A criança dela então mostra para mim várias coisas: negligência, displicência, relaxo. Agora, precisamos entender que também mostra irresponsabilidade, indiferença. A criança era a missão que Deus tinha dado a ela. Deus tem nos dado muitas missões. Deus tem nos presenteado com muitas coisas. Um desses presentes que Deus tem dado são os dons, são os talentos que Ele te deu para ser realmente usado para a glória dEle. Mas muitas vezes a gente simplesmente negligencia, deixa para lá, não zela por aquilo que Deus tem dado. Deus tem dado para nós, irmãos, algo muito precioso, que nós precisamos zelar. Deus tem nos dado a oportunidade de ter a palavra de Deus à nossa disposição. Em muitos lugares do mundo existem nações inteiras, existem pessoas que desejam ter o que nós temos, mas não conseguem. Nós temos a palavra. Por isso que é importante a gente valorizar a palavra. Por isso que é importante você, que é um cristão, conhecer a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra, porque nada prevalece diante da palavra. Diante da palavra, todos os mistérios ocultos são revelados. Eu quero encorajar você aqui, mais uma vez, você ser uma pessoa faminta pela palavra, você ser uma pessoa dedicada à palavra, você ser uma pessoa cheia da palavra. Aquela mãe, ela simplesmente se tornou um agente de morte, de tragédia. Por quê? Porque ela não teve o cuidado. Deus tem nos dado, irmãos, oportunidades, privilégios, para a gente poder crescer ainda mais espiritualmente. Deus tem nos dado meios para a gente crescer ainda mais, e ser mais ainda usado por Deus. Mas o segredo é a gente não ser um agente de tragédia, mas um canal da graça de Deus. Como é que eu posso ser esse canal da graça de Deus? Eu preciso estar cheio da graça de Deus. Eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso levar para o Senhor, apresentar para o Senhor os meus dilemas, os meus segredos, a minha vida. Eu preciso apresentar para Ele e dizer: Senhor, olha, eu não preciso tentar outros meios. Eu preciso ir logo direto para Ele, irmão. Sabe por que naquela época as pessoas tinham dificuldade de chegar ao rei? A Bíblia diz que hoje é diferente. Hoje nós temos acesso ao nosso rei. Naquela época, para chegar perante o rei era muito difícil. Hoje não. Jesus disse: tende pois intrepidez para entrar na presença do rei. Para entrar na presença do rei, você tem acesso livre à presença do seu rei. Amém, queridos? Precisamos realmente se tornar
um canal da graça de Deus e não um agente de tragédia, como essa mãe aqui se tornou. Agora, hoje a espada, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é a espada, revela para nós esses mistérios aqui. Não existe algo tão difícil de ser revelado pela espada. Então, qualquer situação, apresente diante da palavra. Coloque diante da palavra, porque a palavra tem solução para a sua vida. Todo esforço para garantir a sobrevivência de outros será recompensado. A intenção maliciosa do adversário, do inimigo, não prevalecerá perante a espada. E tenha todo o cuidado para não ser um agente de tragédia, mas ser um canal da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero realmente declarar nesta manhã que todos os mistérios, tudo aquilo que parece tão difícil para você, tudo aquilo que não está legível, tudo aquilo que parece ofuscado, nebuloso, será revelado, será esclarecido pela palavra de Deus na sua vida. Apresente-se a Ele, traga para Ele em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nesta hora. Por gentileza, se ponha de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Talvez você diga assim: pastor, existe uma situação que eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo, eu não estou ainda conhecendo qual é a vontade, o que o Senhor quer para mim. Vamos levar para Ele. A Bíblia diz lá no livro de Pedro: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Precisamos entregar para Ele. Precisamos lançar para Ele a nossa ansiedade. Eu não sei o que preocupa você. A preocupação daquela mãe era o filho que estava no braço de outra mulher. Talvez seja o seu filho que esteja no braço de outras pessoas, de outras coisas. Talvez você é um pai, a mãe que está aqui e diz assim: meu filho foi sequestrado espiritualmente. Hoje ele está no braço dos traficantes. Hoje ele está no braço das prostitutas. Talvez é uma filha sua que você diz assim: a minha filha, ela está nos braços de tantas outras, da pornografia, da imoralidade. Talvez você diz assim: meu filho está crescendo, mas está crescendo com tantas coisas erradas na vida dele. Irmãos, uma das coisas que eu percebo naquela mãe, ela disse assim perante o rei. Ela disse perante o rei Salomão: olha, o filho vivo é meu filho. O outro que está morto é filho dela. O meu é o filho que está vivo. Ela teve uma atitude de fé. Ela teve fé. E a fé fez toda a diferença. Então olha só. Talvez você diga assim: pastor, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto de vida, mas ele se foi. Ele não se cumpriu na minha vida. Eu deixei por negligência, eu deixei ele escapar. Eu quero dizer uma coisa para você: traga essa situação perante a palavra de Deus, perante a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apresente para o Senhor, mostre para Ele, porque tudo Ele fará ao teu favor, em nome de Jesus. Vai orando nesse momento. Pai Celestial, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos, meu Deus, que nada é impossível de ser revelado. Nada é impossível. Nada fica oculto. Nada fica sem ser esclarecido. Por isso nós lançamos para o Senhor, meu Deus, toda a nossa ansiedade. Por isso nós entregamos ao Senhor toda a preocupação. Por isso entregamos ao Senhor os teus cuidados, Pai. E eu tenho certeza que pela
tua palavra será esclarecido. Irmãos, eu sinto de falar algo aqui. É uma situação na vida de uma pessoa aqui, que você está com muitas e muitas preocupações, não sabendo o que fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo para você apresentar perante a palavra, perante o Rei Jesus. Ele é a palavra. No princípio ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é o revelador de mistério. Ele vai trazer a direção, ele vai trazer o discernimento, ele vai te mudar a tua história, ele vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Entregue a ele, confie nele, em nome de Jesus. Aquela mãe, a mãe verdadeira, recebeu o seu filho de volta, que estava já no braço da outra. Ela recebeu o filho de volta, não uma parte só, não dividido, mas ela recebeu o filho totalmente completo, em nome de Jesus. O que Deus tem para a sua vida não virá dividido, não voltará pela metade, mas voltará completo, em nome de Jesus. O que o maligno roubou de você não voltará pela metade, não voltará dividido, mas voltará completo, total para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero orar por você. Existem pessoas aqui preocupadas. Entregue nas mãos do Senhor, irmão. Existe uma pessoa muito preocupada. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue para Ele, porque tudo Ele fará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga perante Ele, traga perante a palavra. Entre na presença do Senhor pela palavra. Como é, pastor, que eu vou entrar na presença do Senhor pela palavra? Você vai entrar pelas promessas que Ele já disse para nós. São tantas promessas. Tome posse das promessas. Entre pela palavra na área da saúde, de acordo com o Salmo 103, que diz que é Ele que perdoa as iniquidades e que sara todas as enfermidades. Leve a sua família pela palavra, de acordo com Salmo 128, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como o broto da oliveira, a roda da tua mesa. Entra perante Ele pela palavra. Você diz assim: pastor, eu não tenho paz. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é o príncipe da paz. Minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Entre. Talvez você diga assim: pastor, minha situação é na área financeira. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Lá no livro de Provérbios 3 diz, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Entra perante Ele pela palavra, confie nele e tudo se fará. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.